O Chelsea fez um dos negócios mais bizarros do futebol recente, rapaziada. Simplesmente contrataram dois jogadores muito velhos, mano. Jordan Henderson, capitão nato, volantaço, joga pra cacete. E Dani Welbeck, rapaziada. Também, que querendo ou não, o Welbeck já estava um pouco mais, como posso dizer, acabado, podemos dizer assim. Apesar de que quando você olha para os números recentes dele, principalmente nas duas últimas temporadas, em 24 e 25 ele teve 30 partidas, 10 gols e 4 assistências, vai, ok, para um jogador de 34 anos na época. Agora, com 35 anos, em 2025-26, ele tem 37, ele teve, na verdade, 37 partidas, 13 gols e uma assistência, rapaziada. Para um jogador de 35 anos, de novo, ok, não é número de um jogador classe mundial, mas são números bons, vai. Já o Jordan Henderson, na última temporada, jogou pelo Brentford, onde teve 32 jogos, jogou boa parte dos jogos na Premier League e apenas um gol, mais 3 assistências. E o Henderson, cara, é aquele famoso capitão nato, né, rapaziada? Já o Danny Welbeck, cara, vou ser bem sincero, tá? Não vejo esse sentido de liderança dele igual eu vejo do Henderson, tá? Vou ser bem sincero em relação a isso. Agora mudando um pouco o lado, olhando pro time do Chelsea, tá bom, gente? Cara, o time do Chelsea, gente, no ano passado foi uma coisa um pouco ridícula, né? Na temporada passada, o jogador mais velho do time do Chelsea tinha 28 anos, mano. Tinha 28 anos, que era o Robert Sanchez. Que é o Robert Sanchez, tá ligado? É o goleiro do time do Chelsea. Mas, gente, não tem um cara líder. Você olha para esse time do Chelsea aqui, cara, desculpa, eu não vejo nenhum líder. Reece James tem apenas 26 anos, era o capitão do Chelsea na temporada, mas 26 anos, apesar de já ter ganho alguns títulos, né, como Champions League, não ganhou a Premier League, né, cara, mas ganhou a Conference League na temporada 24-25 com o Chelsea recentemente. Ganhou a Supercopa da UEFA, logo após ter ganho também a Champions League e também o Mundial de Clubes, né, cara? Assim, o Chelsea, esse plano do Chelsea de ter um elenco jovem, deu certo. Querendo ou não, rapaziada, a gente tem que falar que deu certo, tá? Menos em 2020, 2021 e 21, 22, que nessas duas temporadas você tinha o Thiago Silva, né? O Thiago Silva fica até 22, 23, o Thiago Silva joga 3 temporadas pelo time do Chelsea. Então, assim, você tem um líder ali que na época poderia ser o Thiago Silva esse líder, né? Mas depois do Thiago Silva, o time do Chelsea entra no modo contratações jovens, né? Você só tem contratações de jogadores jovens, muitos empréstimos, jogadores indo para clubes parceiros do Chelsea, como o próprio Strasbourg. A gente viu casos como o Andrei Santos, como o próprio Ângelo, né, cara, também indo para clubes parceiros do time do Chelsea. Então a gente teve muito problema em relação a isso com o time do Chelsea, né, cara? E querendo ou não, o Chelsea monta elencos, está montando elencos muito jovens, né? Que, vamos ser sinceros, apesar de ter conseguido 2 títulos, um deles, no caso, um Mundial de Clubes e uma Conference League, cara, na Premier League não tá andando muito, né? Ano passado não andou muito o time do Chelsea, não teve um ano muito bom. O Chelsea ficou em 10º lugar, né, rapaziada? Ou seja, na minha opinião, o que que isso quer dizer, esse 10º lugar do Chelsea no ano passado? Se você olhar para o time do Chelsea, tem jogadores muito jovens, mas que não são ruins. Mas falta alguma coisa ali. Na minha opinião, primeiramente é comando e segundo é a liderança, né, cara? Acho que a liderança no elenco no futebol é muito importante. Jogadores mais velhos também são importantes, sabe? Você tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio. Você não pode nem ter um elenco tão velho, mas também não pode ter um elenco tão novo. Tem que ter um elenco equilibrado, mesclado. Rapaziada, principalmente olhando para a temporada passada, cara, vou ser bem sincero, tá? Eu não entendi a demissão do Enzo Maresca. A gente já viu times com complicações também nas temporadas, né? A gente pega o caso do Liverpool. O Liverpool teve muitas oscilações em muitas temporadas. Teve temporadas que foi muito bem, aí na outra não foi tão bem, aí depois se recuperou e foi de novo, tudo com Klopp, né? Agora o Enzo Maresca, pô, ele chega mais ou menos em 2024, né? Ou 25, pô, terminou bem o ano, né? Terminou em 4º lugar com o time do Chelsea. Porém, 25, 26 não começa tão bem e tudo mais, é demitido, e aí o Chelsea começa a se perder durante o ano, né, cara? E aí você sem uma liderança, sem um comando também,
complica demais as coisas, né, cara? Você tem que ter alguém pra botar bronca ali no que você tá passando naquela temporada. E o Chelsea não tem esse cara, né? Que assume a bronca, né? O Chelsea não tem esse cara. Por isso que o Xabi Alonso, cara, inclusive, não somente Xabi Alonso, eu acho que é uma meta, né? Um meta. Aqui, assim, é a gíria de gamer, né? Mas, tipo, acho que tá no momento, né, cara, hoje no futebol, que você precisa desse líder, precisa desse capitão, seja ele jogando ou não, né, cara? E o Xabi Alonso viu muito isso em alguns jogadores, como o Xhaka, que também foi cotado para esse lugar no Chelsea, né? Entre outros jogadores, e viu esse lugar, né? Viu essa necessidade de liderança, essa falta de alguém liderar a equipe. O Xabi Alonso, né, cara, pode não ter ido muito bem no Real Madrid, mas ele já foi jogador, então ele sabe muito bem o que é ser um líder, né, cara? Então, assim, eu acho que ele passa essa visão e pode ser uma visão muito, muito boa, gente. Muito, muito boa, porque é diferente, sim, você ter um líder ali do seu lado. E o Jordan Henderson, cara, apesar da sua idade, já 36 anos, ainda pode entregar em campo, ainda joga bem futebol. E o cara tem o skill de liderança, né, cara? A gente já viu muitos e muitos times fazerem isso com outros jogadores, caso aqui com o próprio Manchester City, com o Pep Guardiola, onde ele segura o Scott Carson por muito e muito tempo, né, cara? O Scott Carson, tadinho, nem jogava, o goleiro, né, desdentado, tadinho. Enfim, mas, cara, nem jogava bola e ficou lá durante anos e anos, né? A gente vê isso direto acontecer e é muito importante isso para um time de futebol, principalmente ainda quando o cara pode entregar. A mesma coisa o Welbeck, rapaziada, que jogou no United, no Arsenal, no Watford, depois foi pro Brighton e hoje ainda tá no Brighton, provavelmente vai encerrar sua carreira no Chelsea, né, cara? O Welbeck deve ser um líder, né, cara? E é muito importante você passar toda a sua experiência para quem tá do seu lado, entende? Então, para os atacantes, para os centroavantes, o Henderson, já mais pro pessoal da defesa, para o pessoal do meio, né, cara? Porque o Henderson é um meio-campo, mas também é um meio-campo um pouco mais defensivo. Então, trazer essa experiência, trazer essa visão de jogo para os mais jovens pode elevar o nível dos mais jovens, que é basicamente 90% do time do Chelsea, né, cara? O time do Chelsea agora, nesse momento, só tem dois jogadores acima dos 29 anos, que é o Henderson e o Welbeck. Então, necessitava. É uma coisa muito positiva. As pessoas, cara, seja no futebol real ou no FIFA, estão começando a enxergar o futebol como se fosse somente de jovens, né, cara? Como somente os jovens têm que jogar, como se você fez 30 anos, você tem que ser jogado de lado. O futebol não é assim, rapaziada. As coisas não funcionam dessa forma. Se for dessa forma, esquece o futebol profissional, quando o jogador fazer 27 anos aposenta todo mundo e só joga o sub-20. Tá tudo certo, entendeu? E aí a gente vê no que dá. Mas não é dessa forma. A gente viu que essa tática do Chelsea não deu muito certo. Precisa de dois jogadores ali um pouco mais experientes, um pouco mais velhos, um pouco mais cascudos para passar essa experiência para os mais jovens que conseguem tornar, que dependendo se o jovem escutar, né? Que quando o jovem escutar, conseguir aprender durante o tempo e executar isso em campo. Então, essa transferência do Chelsea, na minha opinião, foi muito boa. Mas eu quero ver a sua. Você acha que foi bom? Enfim, rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto.